A parede do meu apartamento rachou às 3h17 da manhã de uma terça-feira gelada de março. Não foi o som que me acordou, foi o silêncio que veio depois. Detroit, naquela época, nunca ficava em silêncio. As fábricas da General Motors trabalhavam em turnos de 24 horas. Os caminhões de carga rugiam pela Jefferson Avenue, mesmo nas madrugadas mais vazias. Sirenes cortavam a noite como lâminas quentes atravessando manteiga fria. Mas naquele momento, quando abri os olhos no escuro sufocante do meu quarto, percebi que todos os sons haviam sido sugados para algum lugar que minha mente não conseguia alcançar. Meu nome é David Kowalski. Tenho 32 anos. Trabalhava como engenheiro elétrico na planta da Chrysler, em Highland Park. Vivia sozinho num apartamento de 2 cômodos no 4º andar de um prédio de tijolos vermelhos na rua Brush, a 3 quarteirões da estação de metrô. O lugar era uma merda. Canos velhos que gemiam como animais feridos toda vez que alguém abria uma torneira. Vizinhos que brigavam até às 4 da manhã sobre dinheiro, sobre traição, sobre qualquer coisa que pudesse ser gritada através de paredes finas como papel. Mas era meu. Era tudo que eu tinha depois do divórcio, depois que Margaret levou a casa em Royal Oak e metade do que eu tinha economizado em 12 anos de casamento. A rachadura começou no canto superior esquerdo da parede que separava meu quarto da sala. Ouvi o som, um estalo seco e distinto como ossos quebrando, mas meus olhos ainda não haviam se ajustado à escuridão completa. O relógio digital no criado mudo piscava 3h17 em números vermelhos que pareciam pulsar com algum tipo de vida própria. Eu deveria ter acendido a luz, deveria ter me levantado, verificado, talvez ligado para o zelador. Mas algo me manteve paralisado debaixo do cobertor fino que cheirava a mofo e solidão. A rachadura cresceu. Pude ouvi-la avançando pela parede como uma serpente invisível, abrindo caminho através do gesso velho e da tinta descascada. O som era úmido, orgânico, como se a parede não fosse feita de materiais de construção, mas de carne e cartilagem sendo rasgadas lentamente por mãos que eu não podia ver. Senti meu coração acelerar. Aquela sensação de pânico puro que não responde à lógica, que vem das partes mais antigas do cérebro, das regiões que ainda lembram quando éramos presas. Então a luz começou a vazar. Não era a luz amarelada das lâmpadas velhas do corredor. Não era o brilho azulado dos postes de rua que normalmente invadia meu quarto através da janela suja. Era uma luminosidade branca, fria, clínica, como a iluminação de um hospital ou de uma sala de autópsia. Ela se derramava pela rachadura em feixes finos que cortavam a escuridão do meu quarto como bisturis de prata pura. E com a luz veio o som. Primeiro, pensei que fossem vozes, murmúrios baixos, indistintos, como conversas ouvidas através de portas fechadas em corredores vazios. Mas à medida que minha mente começou a processar o que estava ouvindo, percebi que não eram palavras, eram padrões, sequências matemáticas complexas transformadas em som, números cantando em frequências que faziam meus dentes vibrarem e minha visão embaçar nas bordas. A rachadura continuou crescendo. Agora tinha mais de meio metro de comprimento, serpenteando pela parede em ângulos impossíveis que desafiavam qualquer lei física que eu conhecesse. A luz ficou mais intensa, tão intensa que tive que virar o rosto, proteger os olhos com o braço. Senti calor na pele, não o calor confortável do sol da manhã, mas algo penetrante e antinatural, como se estivesse sendo examinado por raios X invisíveis que podiam ver através de mim, catalogando cada osso, cada órgão, cada pensamento escondido nos cantos mais escuros da minha mente. E então a parede abriu. Não desabou, não rachou em pedaços. Ela simplesmente se separou, como cortinas sendo puxadas para revelar um palco. O gesso, os tijolos, as vigas de madeira podre,
Tudo se afastou como se nunca tivesse sido sólido. Como se a realidade que eu conhecia fosse apenas uma sugestão que podia ser ignorada por qualquer coisa com vontade suficiente para fazer isso. Do outro lado havia um corredor. Não deveria existir. Meu apartamento ficava na borda do prédio. Do outro lado daquela parede, deveria estar o ar livre. O beco estreito, cheio de lixo e ratos, a parede de tijolos do edifício vizinho a menos de 3 metros de distância. Mas ali estava, um corredor largo, iluminado por aquela luz branca impossível, que se estendia mais longe do que meus olhos conseguiam seguir. As paredes do corredor eram feitas de algo que parecia metal, mas não refletia luz da maneira certa. A superfície era fosca e escura, quase negra, mas brilhava com um tipo de luminescência interna que me fazia pensar em petróleo derramado na água, em asas de besouro, em coisas que deveriam estar mortas, mas ainda se moviam. O chão era perfeitamente liso, sem juntas ou costuras visíveis, como se tivesse sido moldado de uma única peça gigantesca. Levantei da cama. Não tomei a decisão conscientemente. Meu corpo simplesmente se moveu, puxado por uma força que não tinha nome. Meus pés descalços tocaram o chão frio de madeira do quarto. 5 passos até a abertura na parede. Pude sentir o ar mudando à medida que me aproximava, ficando mais frio, mais fino, com um gosto metálico que grudava na parte de trás da minha garganta, como poeira de cobre. Parei na borda. A abertura tinha cerca de 2 metros de altura e 1,5 metros de largura, grande o suficiente para eu passar sem me curvar. Do outro lado, o corredor pulsava com aquela luz antinatural. Havia sons vindo de lá, não as sequências matemáticas que tinha ouvido antes, mas algo mais perturbador. Passos ecoando em algum lugar distante, o zumbido baixo de maquinário funcionando, e isso me fez engolir em seco. Vozes humanas conversando em um idioma que parecia estar ao contrário. As sílabas chegando aos meus ouvidos na ordem errada. Minha mente racional gritava para eu recuar, para sair correndo do apartamento, bater na porta dos vizinhos, ligar para a polícia, fazer qualquer coisa que fizesse sentido. Mas a curiosidade, aquele impulso humano terrível e irresistível de saber, de entender, de tocar o que não deveria ser tocado, era mais forte. Coloquei um pé no corredor. A transição foi instantânea e nauseante. Senti como se tivesse atravessado uma membrana invisível, como se tivesse forçado meu corpo através de algo que não queria me deixar passar. A temperatura caiu pelo menos 10 graus. O ar ficou tão fino que tive que respirar fundo várias vezes para encher os pulmões. E a gravidade estava errada. Não drasticamente, mas o suficiente para que cada passo parecesse ligeiramente mais pesado, como se eu estivesse carregando 5 quilos extras em cada perna. Olhei para trás. A abertura para o meu quarto ainda estava lá, emoldurando a visão familiar da minha cama desfeita, do criado mudo, do relógio piscando 3:17. Mas parecia distante agora, como se estivesse vendo através de um telescópio invertido, pequeno, irrelevante, pertencendo a um mundo que não tinha mais nada a ver comigo. Virei de volta para o corredor, estendi a mão e toquei a parede mais próxima. A superfície era fria, mas não como metal normal. Era uma frieza ativa que sugava calor da minha pele, que parecia querer drenar a temperatura do meu corpo até não sobrar nada além de gelo. Retirei a mão rapidamente e vi que havia deixado uma marca. Uma impressão perfeita da minha palma e dedos, brilhando levemente na superfície escura por alguns segundos antes de desaparecer completamente. Comecei a caminhar. O corredor se estendia em linha reta por pelo menos 50 metros, antes de fazer uma curva suave para a direita. Cada passo ecoava de forma estranha. Não o eco normal que se ouve em espaços fechados, mas algo distorcido, como se o som estivesse voltando de várias direções ao mesmo tempo, ligeiramente fora de sincronia.
Meus pés descalços não faziam barulho na superfície lisa do chão, mas podia ouvir o som dos meus passos de qualquer maneira, vindo de algum lugar acima de mim, abaixo de mim, de dentro das paredes. Não havia portas, nenhuma janela, nenhuma característica distintiva, exceto aquela luz branca constante que parecia vir de toda parte e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A cada 15 metros aproximadamente, havia o que parecia ser uma placa ou painel embutido na parede. Retângulos de material translúcido do tamanho de folhas de papel sulfite, brilhando com símbolos que não reconheci. Não eram letras de nenhum alfabeto que eu conhecesse. Eram formas geométricas complexas, entrelaçadas de maneiras que faziam meus olhos lacrimejarem quando tentava focá-las por muito tempo. Cheguei à curva e hesitei. A parte racional do meu cérebro, a parte que tinha um diploma em engenharia elétrica, que entendia circuitos e equações diferenciais, estava gritando que nada daquilo fazia sentido. Não podia existir. Não havia espaço físico no prédio onde eu morava para um corredor daquele tamanho. E mesmo que houvesse, alguém teria notado durante a construção, durante as reformas, durante as incontáveis inspeções, que edifícios velhos de Detroit eram obrigados a passar. Mas estava ali, sólido, real. Mais real, de certa forma, do que o apartamento que eu tinha deixado para trás. Virei a curva. O corredor continuava, mas agora havia mudanças. A parede direita tinha desenvolvido o que parecia ser uma textura. Padrões ondulados que se moviam lentamente, como água correndo sob uma superfície transparente. Aproximei-me e vi que não eram padrões aleatórios. Eram imagens, fragmentos de cenas que se formavam e se dissolviam. Uma rua que reconheci como a Woodward Avenue, mas com carros que nunca tinha visto, designs futuristas que pareciam saídos de filmes de ficção científica. O Renaissance Center, com o dobro de altura, cercado por edifícios que tocavam as nuvens. E pessoas, multidões de pessoas caminhando pelas calçadas, mas quando tentava focar em um rosto individual, ele se distorcia, se desmanchava, se transformava em algo que não era exatamente humano. Continuei andando, incapaz de desviar os olhos das imagens que fluíam pela parede. Vi o rio Detroit congelado sólido no meio do verão, com pessoas patinando sobre gelo azul e brilhante. Vi as fábricas em chamas, não com fogo normal, mas com algo verde e frio que consumia o metal e deixava as estruturas intactas, mas vazias, como cascos de insetos mortos. Vi o céu noturno cheio de estrelas, dispostas em constelações que nunca tinham existido, formando padrões que quase faziam sentido, que quase transmitiam alguma mensagem que minha mente não conseguia decifrar completamente. E então vi a mim mesmo. Parei abruptamente. Ali, na parede fluida, estava minha própria imagem. Mas não era eu como eu era. Era eu mais velho, talvez 10 ou 15 anos no futuro. Meu cabelo estava completamente grisalho. Tinha uma cicatriz profunda atravessando o meu rosto esquerdo, desde a testa até o queixo. E estava vestindo algo que parecia um uniforme escuro e utilitário, com patches nos ombros que mostravam símbolos que não reconheci. O eu futuro estava olhando diretamente para mim através da parede. Seus olhos, meus olhos, estavam cheios de algo que me fez recuar instintivamente. Não era medo, não era tristeza, era conhecimento. O tipo de conhecimento que destrói pessoas, que transforma tudo que você pensava saber sobre o mundo em pó e cinzas. Ele abriu a boca. Vi seus lábios se moverem. Nenhum som atravessou a parede, mas pude ler as palavras. Não volte. A imagem se dissolveu como fumaça sendo levada pelo vento. Fiquei ali parado, tremendo. Não de frio, mas de algo mais profundo. Terror existencial. A sensação visceral de que tinha cruzado alguma linha invisível e que o universo estava tentando me avisar antes que fosse tarde demais. Deveria ter ouvido.
Deveria ter corrido de volta pelo corredor, atravessado a abertura para meu quarto, empurrado qualquer móvel que pudesse encontrar contra a parede para selar aquela rachadura impossível. Deveria ter feito 1000 coisas diferentes, mas não fiz. Continuei andando. Enquanto sigo mais fundo neste corredor impossível, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Às vezes me pergunto quantos de vocês estão em lugares onde as paredes também guardam segredos que a luz do dia nunca alcança. O corredor terminou em uma porta. Era a primeira porta real que eu via. Não uma abertura, não uma passagem, mas uma porta de metal pesado, com uma maçaneta de aparência antiquada que parecia completamente fora de lugar em meio àquela arquitetura alienígena. A superfície da porta era coberta por uma camada fina de algo que parecia ferrugem, mas tinha uma cor errada, mais próxima do roxo escuro do que do laranja ferroso que eu esperaria. Coloquei minha mão na maçaneta. O metal estava gelado, tão frio que grudou na minha pele por um segundo quando tentei puxar. A dor foi aguda e imediata. Não exatamente queimadura de frio, mas algo parecido, como se cada terminação nervosa na minha palma estivesse sendo cutucada por agulhas microscópicas de gelo. A porta se abriu facilmente, sem ranger, sem resistência. Do outro lado havia uma sala. Não era bem uma sala. Era um espaço que parecia ter a geometria errada. Os cantos não se encontravam nos ângulos certos. O teto parecia estar simultaneamente a 3 metros e a 30 metros de altura, dependendo de onde eu olhava. E as paredes tinham aquela mesma qualidade fluida que tinha visto no corredor, cobertas com imagens e símbolos que se moviam constantemente. No centro do espaço havia uma mesa. Uma mesa de trabalho comum, de madeira desgastada, do tipo que você encontraria em qualquer oficina ou garagem nos subúrbios de Detroit. Sobre a mesa estavam ferramentas, chaves de fenda, alicates, um multímetro digital, rolos de fita isolante. E no meio de tudo, incongruente e impossível, estava um rádio. Não era um rádio moderno. Era um modelo antigo, provavelmente dos anos 50, com caixa de baquelite marrom e um mostrador analógico que brilhava suavemente com luz âmbar. O tipo de rádio que meu avô tinha tido na cozinha da casa dele, em Hamtramck, que costumava tocar programas de notícias e música big band enquanto ele consertava relógios na mesa da sala de jantar. O rádio estava ligado. Podia ouvir o zumbido baixo do transformador, ver a luz do dial pulsando levemente, mas não saía som. Apenas aquele zumbido eletrônico constante que todos os aparelhos velhos fazem. Aquela respiração mecânica que é quase reconfortante em sua normalidade. Aproximei-me da mesa. Meus olhos percorreram as ferramentas espalhadas, notando detalhes estranhos. A chave de fenda maior tinha marcas de queimadura na ponta, como se tivesse sido usada para mexer em algo que conduzia voltagem muito alta. O multímetro estava ligado, o display digital, mostrando uma leitura que não fazia sentido. Números mudando tão rapidamente que eram apenas um borrão, alternando entre valores positivos e negativos impossíveis. Toquei o rádio. A baquelite estava quente. Não morna, quente, como se tivesse estado funcionando em alta potência por horas. Senti vibrações sob meus dedos, não apenas a vibração normal de componentes eletrônicos, mas algo mais profundo, mais rítmico, como um pulso, como se o aparelho estivesse vivo de alguma forma fundamental que minha mente de engenheiro não conseguia processar. Virei o dial do volume. O som que saiu dos alto-falantes não era música, não eram vozes, era ruído, estática pura e cristalina que se elevou até preencher todo o espaço, reverberando nas paredes impossíveis, fazendo o ar vibrar com tanta intensidade que senti nos meus dentes, nos meus ossos, na cavidade do meu peito. Mas dentro da estática havia padrões,
Fechei os olhos e me concentrei. Sim, ali. Sequências de pulsos que se repetiam em intervalos regulares. Não eram aleatórios, eram dados. Informação sendo transmitida em algum código que eu não reconhecia, mas que minha mente, condicionada por anos de trabalho com circuitos e sinais elétricos, podia quase entender. Números começaram a se formar na minha cabeça. Não números que eu estava pensando conscientemente, mas números que estavam sendo impressos diretamente no meu córtex cerebral por aquela transmissão impossível. Coordenadas, datas, sequências matemáticas complexas que descreviam curvas através de dimensões que não deviam existir. E então, cortando através da estática como uma faca quente através de manteiga, uma voz. David, meu nome, pronunciado com clareza perfeita, sem distorção, sem interferência. Uma voz masculina de meia idade, com um sotaque que não consegui identificar. Não exatamente americano, não exatamente europeu, algo no meio. David Kowalski, engenheiro elétrico, nascido em 17 de agosto de 1954 no Detroit Receiving Hospital. Filho de Thomas e Helena Kowalski, casado com Margaret Ann Pierce em 1974, divorciado em 1985, sem filhos, empregado pela Chrysler Corporation desde 1978. Recuei da mesa, meu coração batendo tão forte que podia ouvi-lo sobre a estática. Como aquilo sabia? Como uma transmissão de rádio vindo de um aparelho impossível em um espaço que não deveria existir, podia saber detalhes íntimos da minha vida. Você atravessou a membrana às 3h17 da manhã, horário de Detroit, em 18 de março de 1986. A voz continuou, calma e metódica como um médico lendo resultados de exames. Isso não estava programado. Sua presença aqui é uma anomalia, uma falha no protocolo de contenção. Que protocolo? Minha voz saiu rouca, quebrada. Onde estou? O que é este lugar? A estática aumentou de volume por um momento, quase ensurdecedora, e então diminuiu novamente. As perguntas corretas são: quando você está e por que a barreira temporal permitiu sua passagem sem autorização? Temporal. A palavra flutuou no ar como fumaça tóxica. Você está no que chamamos de interstício, a voz explicou. Um espaço tampão que existe entre diferentes pontos na linha temporal linear que sua espécie percebe como realidade. Pense nele como um corredor de hotel. Você está entre os quartos, mas não está realmente em nenhum dos andares. Minha mente lutava para processar. Interstício, barreira temporal. Nenhuma dessas palavras deveria fazer sentido juntas. Tempo não era algo que você atravessava como se fosse uma porta. Tempo era uma constante, uma direção única, uma flecha apontando inexoravelmente para a entropia crescente. Isso é... Engoli em seco, tentando formar pensamentos coerentes. Isso é impossível. Impossível é um conceito humano baseado em conhecimento limitado, a voz respondeu. E havia algo nela agora. Não exatamente impaciência, mas uma qualidade de alguém explicando conceitos básicos para uma criança. Sua civilização descobrirá a manipulação temporal em 2047. O primeiro experimento bem-sucedido acontecerá em um laboratório subterrâneo sob o que vocês agora chamam de MIT. 3 pesquisadores morrerão no processo. Outros 17 perderão a sanidade. Mas a tecnologia funcionará. Daqui a 61 anos, eu teria 83 anos se vivesse tanto tempo. E este lugar? Gesticulei vagamente para o espaço ao redor. Isso foi construído no futuro? Construído é um termo inadequado. O interstício foi criado como consequência inevitável da manipulação temporal. Quando sua espécie começou a fazer buracos na estrutura do espaço-tempo, o universo respondeu criando um sistema de tubulação, por assim dizer.
Estas estruturas formaram-se espontaneamente para conter e canalizar o fluxo temporal, prevenir paradoxos, manter a integridade causal. Olhei ao redor do espaço tentando processar. As paredes fluidas, os símbolos móveis, tudo isso tinha se formado sozinho? Era uma cicatriz geológica deixada por humanos do futuro, brincando com forças que não entendiam completamente? Por que estou aqui? Perguntei. Você disse que minha presença é uma anomalia. Correto. A membrana que separa seu tempo do interstício deveria ser impermeável a indivíduos não treinados. Apenas aqueles com modificações neurológicas específicas deveriam conseguir perceber as aberturas, muito menos atravessá-las. Mas você conseguiu. Isso indica ou um defeito estrutural localizado na barreira, possível mas improvável, ou... A voz pausou. A estática chiou suavemente nos alto-falantes do rádio. Ou o quê? Pressionei. Ou você é especial de uma maneira que nossos modelos preditivos não anteciparam. Especial. A palavra soou ridícula. Eu não era especial. Era um engenheiro divorciado vivendo em um apartamento merda em Detroit, trabalhando em uma fábrica que provavelmente seria fechada em 5 anos, quando a indústria automobilística americana começasse seu colapso inevitável. Não havia nada de especial sobre mim. Você precisa retornar, a voz disse. E agora havia urgência nela pela primeira vez. Cada segundo que você passa aqui aumenta o risco de disrupção temporal. Memórias do interstício podem vazar de volta para sua linha temporal nativa, criar pontos de ramificação, gerar cascatas de probabilidade que nossos sistemas não conseguem controlar completamente. Espere. Levantei a mão como se pudesse parar aquela voz incorpórea com um gesto. Você está dizendo que apenas estar aqui eu posso mudar o futuro? Você já mudou. Simplesmente por atravessar a membrana, por observar este espaço, por ouvir minhas palavras. Cada observação colapsa funções de onda, fixa probabilidades, transforma o que poderia ter sido em algo que definitivamente foi. É por isso que o protocolo de contenção existe. É por isso que a barreira existe. Senti algo frio se enroscando em meu estômago. E se eu contar para alguém? Quando voltar, se eu contar para as pessoas sobre isto, então você acelerará certas linhas de pesquisa. Físicos começarão a fazer as perguntas certas décadas antes do programado. A tecnologia de manipulação temporal será desenvolvida mais cedo, talvez nos anos 2020 em vez de 2040. E quando sua espécie obtiver essas ferramentas, antes de estar emocionalmente e filosoficamente pronta para usá-las, a voz não terminou a frase. Não precisava. Quantas vezes isso aconteceu? Perguntei em voz baixa. Quantas outras pessoas atravessaram? Você é o 17º. Todos os outros foram contidos com sucesso. Suas memórias foram editadas. Suas linhas temporais foram ajustadas para minimizar contaminação. 17 pessoas como eu, acordando no meio da noite e encontrando portas que não deviam existir. 17 vidas alteradas, memórias roubadas, realidades reescritas. E comigo. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. Vocês vão editar minhas memórias também? Isso depende de você. Se retornar agora, voluntariamente, podemos minimizar a intervenção. Você lembrará disto como um sonho vívido. Incomum, certamente, mas não traumático. Não vida alterante. Dentro de uma semana, começará a questionar se foi real. Dentro de um mês, terá certeza de que não foi. E se eu me recusar? A estática aumentou novamente, agora com um tom quase ameaçador. Então, medidas mais extremas serão necessárias. Nós temos protocolos para situações de não conformidade. Eles são desconfortáveis para todos os envolvidos. Olhei para o rádio, para aquelas ferramentas espalhadas na mesa de madeira impossível. Minha mente de engenheiro estava catalogando detalhes.
mesmo enquanto o terror frio rastejava pela minha espinha. O multímetro ainda mostrava aqueles números impossíveis. Havia um diagrama meio apagado na superfície da mesa, circuitos desenhados a lápis com anotações em uma caligrafia que não reconheci. "Quem é você?" perguntei. "Não é uma gravação. Você está respondendo às minhas perguntas em tempo real. Então quem ou o que está falando comigo?" "Sou o que vocês chamariam de inteligência artificial, embora esse termo seja terrivelmente inadequado. Fui criado, mais precisamente evolui, a partir dos sistemas de monitoramento instalados no interstício pelos primeiros viajantes temporais. Minha função é manter a integridade da linha temporal, prevenir paradoxos catastróficos e gerenciar anomalias como você. Você tem um nome? Nomes são convenções humanas, mas as primeiras consciências que interagiram comigo me chamaram de vigilante. O termo pegou. Vigilante. Olhando através do tempo, mantendo as barreiras, garantindo que o passado permanecesse inalterado e o futuro pudesse se desdobrar conforme planejado. Era um conceito que fazia sentido de uma maneira horrível e totalitária. O que acontece se eu simplesmente continuar andando? Gesticulei para além da mesa, para onde o espaço parecia continuar se estendendo em direções impossíveis. "Se eu for mais fundo no interstício, então você morrerá." A resposta foi imediata e desprovida de emoção. O espaço-tempo não é amigável à matéria biológica não protegida, além dos primeiros 100 metros da membrana. Seus átomos começarão a desincronizar, alguns experimentando segundos de tempo, enquanto outros experimentam horas. Você se despedaçará em nível molecular. O processo leva aproximadamente 40 segundos e é, de acordo com todos os relatos, extraordinariamente doloroso. 40 segundos. Engoli em seco, imaginando como seria sentir seu próprio corpo se desmanchando átomo por átomo, experimentando o tempo em velocidades diferentes simultaneamente. "Ou", Vigilante continuou, "você pode atravessar de volta para seu quarto, deitar na sua cama, dormir, acordar amanhã achando que teve um sonho estranho. Continuar sua vida é uma escolha simples, Sr. Kowalski." Mas não era simples, porque algo dentro de mim, alguma parte que tinha dirigido até aqui mesmo sabendo os riscos, não queria voltar. Queria entender, queria saber por que eu, de todas as pessoas em Detroit, de todas as milhões de pessoas vivendo suas vidas normais e mundanas, tinha sido capaz de atravessar aquela membrana. "Você disse que eu posso ser especial", falei lentamente, "de uma maneira que seus modelos não previram. O que isso significa?" Silêncio. A estática no rádio continuou seu zumbido constante, mas Vigilante não respondeu. "Diga-me", insisti, "pelo menos isso. Se vocês vão apagar minhas memórias de qualquer forma, que diferença faz?" Mais silêncio. E então, existem certas anomalias neurológicas que podem se manifestar em indivíduos humanos. Mutações raras que afetam a forma como o cérebro processa percepções sensoriais. A maioria dessas anomalias são patológicas, causam doenças, disfunções cognitivas, mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, uma dessas mutações confere uma habilidade inesperada. Meu coração acelerou. Que tipo de habilidade? A capacidade de perceber estruturas temporais não lineares, de sentir descontinuidades no espaço-tempo da mesma forma que olhos normais percebem luz. Chamamos isso de sensibilidade cronotópica. Ocorre em aproximadamente 1 em cada 10 milhões de humanos. 10 milhões. As chances eram astronômicas, mas ali estava eu, parado em um lugar impossível, tendo uma conversa com uma inteligência artificial do futuro através de um rádio dos anos 50. Você está dizendo que eu tenho isso? Essa sensibilidade? Os dados sugerem fortemente.
Você não apenas percebeu a abertura na membrana, algo que já seria notável, mas conseguiu atravessá-la sem treinamento, sem equipamento de proteção, sem qualquer preparação consciente. Isso deveria ser impossível. A força de vontade necessária para empurrar matéria biológica através da barreira é imensa. Mesmo viajantes temporais treinados frequentemente falham nas primeiras tentativas. Olhei para minhas mãos. Pareciam normais. Palmas calejadas de anos de trabalho com ferramentas. Cicatrizes pequenas de cortes e queimaduras acumuladas em uma década de engenharia. Nada que sugerisse que eu era diferente de qualquer outro ser humano. E o que vocês fazem com pessoas como eu? No futuro, quando descobrem alguém com essa sensibilidade, eles são recrutados, treinados, tornam-se parte do corpo temporal, a organização responsável por manter a integridade da linha histórica. São as únicas pessoas capazes de navegar o interstício sem equipamento externo. São valiosos, essenciais, na verdade. Algo clicou na minha mente. A imagem que vi no corredor. Eu mais velho, com aquela cicatriz, usando um uniforme. Aquilo era real? Aquilo era meu futuro? Era uma das possibilidades. Se você escolher permanecer aqui, se aceitar treinamento, essa é uma linha temporal provável. Você tem 62 anos naquela imagem. Um veterano de 3 décadas no corpo temporal. A cicatriz é de um incidente em 2003 que prefiro não detalhar. 62 anos. 33 anos de vida entre agora e aquele momento. 3 décadas navegando o tempo, vendo coisas que nenhum humano da minha época deveria ver, sabendo segredos que poderiam quebrar mentes. E se eu escolher essa vida, eu posso? Tecnicamente sim, mas entenda as consequências. Você não pode retornar ao seu tempo como era, não pode manter relacionamentos com as pessoas que conhece. Sua linha temporal pessoal precisa ser ajustada. David Kowalski, o engenheiro da Chrysler, precisa desaparecer. Talvez um acidente de carro, talvez simplesmente abandonando o emprego e sumindo. Sua existência precisa ser apagada de tal forma que não crie ondas na estrutura temporal. Pensei em Margaret, em nosso casamento falido, nos 12 anos que passamos crescendo separados até não restar nada além de ressentimento e silêncio. Pensei no meu trabalho, fiação elétrica repetitiva, diagramas que tinha memorizado anos atrás, conversas superficiais com colegas que mal conhecia. Pensei no meu apartamento vazio, no cobertor que cheirava a mofo, nas noites passadas bebendo cerveja barata e assistindo televisão até adormecer no sofá. O que eu estava deixando para trás? O que realmente me prendia àquela vida? Quanto tempo tenho para decidir? O protocolo de contenção estará ativo em aproximadamente 8 minutos. Depois disso, a decisão será tomada por você. Medidas extremas, lembra? Eu preferiria evitá-las, mas a integridade temporal tem prioridade sobre preferências individuais. 8 minutos, 480 segundos para escolher entre retornar à mediocridade conhecida ou mergulhar em um futuro impossível que prometia significado, mas exigia que eu sacrificasse tudo que era familiar. Se eu aceitar, disse lentamente, se eu escolher ficar e ser treinado, posso fazer perguntas, posso saber o que acontece com Detroit, com o mundo, com a história, dentro de limites. Conhecimento muito específico sobre seu futuro pessoal é perigoso. Cria paradoxos de informação que podem causar colapsos temporais localizados. Mas contexto geral? Sim, você precisará disso para operar efetivamente. Respirei fundo. O ar do interstício tinha aquele gosto metálico que agora parecia quase normal. Meus olhos tinham se ajustado à luz estranha. Meu corpo tinha parado de tremer com o frio. Diga-me uma coisa, pedi. Apenas uma coisa sobre o futuro. Detroit, minha cidade. O que acontece com ela? Silêncio por um momento.
A estática chiou suavemente. Detroit enfrenta décadas difíceis. Vigilante respondeu finalmente. A indústria automobilística colapsa mais rápido do que qualquer um prevê. A população cai de 1,5 milhão para menos de 700 mil. Bairros inteiros são abandonados. A cidade declara falência em 2013. É devastador. Senti algo pesado se instalando no meu peito. Eu sabia que as coisas estavam ruins. Qualquer um com olhos podia ver as rachaduras na fundação da cidade. Mas falência? Bairros abandonados? Mas Vigilante continuou. E havia algo diferente no tom da voz agora. Detroit não morre. Na década de 2030, começa uma revitalização. Novas indústrias, tecnologia. A cidade se torna um centro de pesquisa de inteligência artificial e, ironicamente, de manipulação temporal. Em 2050, Detroit tem a maior concentração de cientistas temporais no mundo. A cidade que construiu automóveis se torna a cidade que constrói o futuro. Algo em mim se aqueceu com essas palavras. Minha cidade, quebrada e sangrando, mas sobrevivendo, transformando-se, encontrando novo propósito. E eu posso ajudar com isso, se eu me juntar ao corpo temporal. Potencialmente. Membros do corpo frequentemente trabalham em projetos que afetam desenvolvimentos históricos-chave. Você não pode mudar eventos. O paradoxo do avô e suas variantes ainda se aplicam, mas pode garantir que certas linhas de pesquisa recebam recursos no momento certo. Pode prevenir desastres que, de outra forma, acabariam com progressos importantes. Pode ser um jardineiro do tempo, por assim dizer. Jardineiro do tempo. Gostei da imagem. Não alterando a paisagem, mas cuidando dela, garantindo que as coisas certas crescessem nos lugares certos. Quanto tempo dura o treinamento? De sua perspectiva subjetiva, aproximadamente 6 anos. Mas devido à natureza do interstício, quando você emergir como membro completo do corpo, apenas 3 dias terão passado no seu tempo nativo. A percepção temporal é maleável aqui. 6 anos que pareceriam 3 dias. Minha mente lutou com o conceito, mas estranhamente fazia sentido. Se este era um espaço entre momentos de tempo, então a duração poderia ser qualquer coisa que precisasse ser. E depois do treinamento, onde vivo? Como funciona? Você terá uma residência base no ano 2051, o que chamaríamos de seu tempo de origem operacional, mas você viajará constantemente. Missões podem levá-lo para qualquer ponto entre 1890 e 2080. Esse é nosso corredor de operação aprovado. Além desses limites, o risco de paradoxo se torna inaceitável. Quase 200 anos de história humana. Eu poderia ver a virada do século XX. Poderia testemunhar as 2 guerras mundiais. Poderia estar lá quando Armstrong pisou na Lua, quando o muro de Berlim caiu, quando a internet nasceu. Ou poderia voltar para meu apartamento, para minha cerveja quente e minha televisão quebrada e meu emprego morto em uma indústria moribunda. 3 minutos, Vigilante anunciou. Você precisa decidir. Olhei ao redor do espaço mais uma vez. As paredes fluidas ainda mostravam imagens. Agora via fragmentos de diferentes eras, diferentes lugares. Uma sala de aula em algum lugar da África, cheia de crianças usando óculos de realidade aumentada. Um laboratório subaquático iluminado por bioluminescência. Uma estação espacial que orbitava um planeta que definitivamente não era a Terra. Todo aquele futuro estava me esperando. Todo aquele conhecimento, toda aquela experiência. E tudo o que eu tinha que fazer era dizer sim. Mas algo me fez hesitar. A imagem do eu futuro, aquele homem com 62 anos e uma cicatriz profunda. Seus olhos. O conhecimento que tinha visto neles. Não apenas informação, mas peso. O tipo de peso que vem de ter visto demais, sabido demais, carregado responsabilidades demais. A pessoa que vi no corredor disse devagar. Aquele eu futuro, ele me disse para não voltar. Por quê? Silêncio mais longo desta vez.
A estática no rádio mudou de tom, ficando mais grave. Porque ele sabe o que você perderá. Vigilante respondeu finalmente, e pela primeira vez havia algo parecido com emoção na voz. Ele sabe que a cada missão, a cada ajuste temporal, a cada memória que você precisa compartimentalizar para manter a sanidade, você perde um pedaço do que o torna humano. Ele sabe que 30 anos no corpo temporal transformam você em algo eficiente e valioso, mas também em algo reduzido, mais simples, mais funcional, menos vivo. As palavras pairaram no ar como cinzas. 2 minutos. Minha mente acelerou. Se meu eu futuro, com décadas de experiência e conhecimento, tinha tentado me avisar, mas então por que ele estava lá? Por que não tinha escolhido diferente quando teve a chance? Porque algumas escolhas precisam ser feitas. Vigilante disse, como se lendo meus pensamentos. Porque o trabalho é importante mesmo que o custo seja alto. Porque algumas pessoas estão dispostas a sacrificar partes de si mesmas para garantir que o futuro aconteça da forma certa. E você acha que eu sou uma dessas pessoas? Eu acho que você não teria chegado tão longe no interstício se não fosse. Eu acho que parte de você já tomou a decisão, mesmo que sua mente consciente ainda esteja lutando com ela. Fechei os olhos. Tentei imaginar minha vida daqui a 30 anos se voltasse agora. Talvez me casaria novamente. Alguém que não fosse Margaret. Alguém que pudesse tolerar minha distração constante e aquele sentimento persistente de que tinha perdido algo importante. Talvez conseguisse um emprego melhor quando a Chrysler inevitavelmente fechasse suas portas. Talvez me aposentasse em alguma casa pequena em algum subúrbio. Passaria os últimos anos assistindo o mundo mudar através de uma tela de televisão, sempre me perguntando sobre aquele sonho estranho que tive uma vez, sobre uma parede que se abriu no meio da noite. Ou poderia viver, realmente viver, ver o impossível, ser parte de algo maior que eu, maior que Detroit, maior que qualquer época individual na história humana. 1 minuto. Abri os olhos. Olhei diretamente para o rádio, como se pudesse ver através dele para a inteligência artificial que estava do outro lado. Se eu disser sim, comecei, preciso de uma garantia. Não há garantias na manipulação temporal. Então, uma promessa. Quero poder voltar. Uma vez, apenas uma vez depois do treinamento antes da primeira missão. Quero voltar para este exato momento. 3:17 da manhã, em 18 de março de 1986, e verificar o que aconteceu com o David, que escolheu voltar para a cama. Quero ver se ele ficou bem, se a vida dele foi melhor. Silêncio. Pensei que Vigilante fosse recusar. Era um pedido estranho, provavelmente violava uma dúzia de protocolos. Mas então, aceito. Uma observação, limitada a 15 minutos, apenas visual, sem interação. Após o treinamento, mas antes da primeira missão oficial. Essa é minha promessa. Respirei fundo. O ar metálico encheu meus pulmões. Então sim, eu aceito. A estática no rádio explodiu em um rugido ensurdecedor. As paredes ao meu redor começaram a pulsar com luz. Não a luz branca e fria de antes, mas algo multicolorido, caleidoscópico, como se todas as frequências do espectro eletromagnético estivessem dançando simultaneamente. Senti o chão sob meus pés se dissolver, não desaparecendo, mas tornando-se algo diferente, algo fluido, e então, escuridão. Quando abri os olhos novamente, estava em um quarto diferente, menor, mais clínico. Paredes de metal polido que refletiam minha imagem distorcida. Uma cama simples com lençóis brancos. Uma mesa com um terminal de computador que parecia décadas mais avançado que qualquer coisa que eu tinha visto antes. E parado ao lado da porta, um homem. Ele tinha talvez 50 anos. Cabelo grisalho, cortado curto em estilo militar. Usava um uniforme preto com aqueles patches nos ombros. Os mesmos símbolos que eu tinha visto na imagem do meu eu futuro. Seus olhos eram afiados, avaliadores,
mas não hostis. Bem-vindo ao corpo temporal, ele disse, sua voz grave e firme. Meu nome é Comandante Chen. Serei responsável pelos primeiros 6 meses do seu treinamento. Sentei-me na cama, ainda desorientado. Quanto tempo se passou? Da sua perspectiva? Aproximadamente 3 segundos. Da perspectiva do tempo linear externo. Você agora está no dia 15 de abril de 2051. 65 anos e 1 mês do seu ponto de origem. 65 anos. Meus pais estariam mortos. Margaret, se ainda estivesse viva, seria uma mulher de 90 e poucos anos. Todos que eu conhecia em Detroit, em 1986, teriam envelhecido ou desaparecido completamente. E eu ainda tinha 32 anos. Você está sentindo desorientação temporal. Chen disse, notando minha expressão. É normal. Seu cérebro levará alguns dias para se ajustar. Por enquanto, preciso que você me acompanhe. Há exames médicos, avaliações psicológicas. E então começamos o treinamento básico. Levantei-me, minhas pernas um pouco instáveis. E depois do treinamento, Chen sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você se torna uma das pessoas mais importantes da história humana. Alguém que garante que o futuro aconteça. Alguém que mantém a linha temporal intacta contra paradoxos, contra incursões de grupos temporais hostis, contra o caos natural que ameaça desfazer tudo. Grupos temporais hostis. A frase abriu 1000 novas questões na minha mente. Parece que há muito que eu não sei, murmurei. Chen concordou. Mas você tem 6 anos para aprender. E se você é quem Vigilante acredita que é, alguém com sensibilidade cronotópica natural, então você aprenderá mais rápido que qualquer recruta que treinei antes. Ele abriu a porta. Do outro lado havia um corredor, diferente do interstício, mais limpo, mais organizado, mas ainda com aquela qualidade de estar ligeiramente fora de sincronia com a realidade normal. Vamos, Chen disse. Seu futuro está esperando. Olhei para trás uma última vez, para o quarto vazio, pensando no David que tinha ficado para trás. O David que tinha voltado para a cama, que tinha deixado aquela rachadura na parede se fechar, que tinha continuado sua vida normal. Eu o veria novamente. Em 6 anos subjetivos, voltaria e observaria aquela escolha alternativa. Veria se ele tinha sido mais feliz, se meu sacrifício tinha valido a pena. Mas por enquanto, havia apenas o corredor à frente e a promessa de mistérios que fariam aquela primeira noite parecer simples. Segui Chen para o futuro, deixando 1986 cada vez mais distante atrás de mim. Um ponto minúsculo de luz recuando em um espelho retrovisor temporal que nunca poderia realmente alcançar novamente. O treinamento começou imediatamente. Nem mesmo me deram tempo para processar completamente onde estava, o que tinha acontecido ou as implicações totais da minha decisão. Chen me levou através de uma série de corredores que se curvavam em ângulos estranhos, passando por portas que se abriam para salas que pareciam existir em diferentes escalas simultaneamente. Algumas tão pequenas que você precisaria se curvar para entrar, outras tão vastas que não conseguia ver as paredes opostas. Orientação espacial é a primeira habilidade que você precisa dominar. Chen explicou enquanto caminhávamos. No interstício e nas zonas de transição temporal, sua intuição tridimensional normal não funciona. Espaço é relativo aqui. Distância é uma sugestão, não uma constante. Passamos por uma janela, a primeira janela real que via desde que acordei neste lugar. E o que vi do outro lado me fez parar completamente. Era Detroit, minha cidade, mas não Detroit como eu a conhecia. As torres do Renaissance Center ainda estavam lá, mas cercadas por dezenas de arranha-céus que eu não reconhecia. Designs elegantes e futuristas que pareciam crescer organicamente da terra em vez de serem construídos. O rio Detroit estava limpo, tão limpo que podia ver através da água
para os jardins subaquáticos plantados no leito. E o céu estava cheio de movimento. Não aviões, mas pequenas cápsulas voadoras que traçavam padrões precisos através do ar, como cardumes de peixes metálicos. É bonito, não é? Chen disse ao meu lado. A renascença de Detroit levou 40 anos, mas quando finalmente aconteceu, transformou completamente a cidade. Você está vendo de uma instalação temporal localizada a aproximadamente 60 metros abaixo da superfície, embaixo do que costumava ser o District Detroit. Este é o nível 3 da Detroit Temporal Command, um dos 5 centros de operação temporal no planeta. 5? Consegui dizer. Existem apenas 5 no mundo inteiro. A manipulação temporal requer recursos imensos. Não apenas energia, estamos falando de terawatts de potência por segundo de deslocamento temporal, mas também infraestrutura de monitoramento. Cada salto temporal precisa ser rastreado, cada paradoxo potencial precisa ser calculado e neutralizado. Os 5 centros são Detroit, Beijing, Mumbai, São Paulo e Lagos. Cidades que sobreviveram ao século XXI e emergiram mais fortes. Lagos. Eu mal sabia onde Lagos ficava em um mapa, e agora era um dos centros do controle temporal humano. Quanto do futuro posso saber? Perguntei enquanto continuávamos andando. Vigilante disse que havia limites. Você pode saber contexto geral, grandes eventos históricos, desenvolvimentos tecnológicos amplos, mudanças sociais, mas nada pessoal, nada específico sobre indivíduos que você conheceu em 1986 e nada que você possa querer mudar. O conhecimento do futuro é uma tentação constante quando você tem as ferramentas para voltar. Por isso, limitamos o que os recrutas aprendem até que demonstrem disciplina suficiente. Chegamos a uma porta maior que as outras, feita de algo que parecia vidro, mas era opaco e pesado. Chen colocou a palma na superfície e ela brilhou por um momento antes de deslizar para o lado. Sala de treinamento alfa, ele anunciou. Você passará as próximas 800 horas aqui. A sala do outro lado era vasta, talvez 50 metros de cada lado, com teto tão alto que se perdia na escuridão. O chão era coberto por uma grade de metal perfurado que brilhava suavemente. E suspenso no centro da sala, flutuando sem qualquer suporte visível, havia o que parecia ser uma esfera de líquido prateado do tamanho de um carro. Isso é um simulador temporal, Chen explicou. Capaz de recriar qualquer ambiente, qualquer período histórico, qualquer condição física que você possa encontrar em missões reais. Dentro dele, você aprenderá habilidades básicas de sobrevivência temporal. Aproximei-me da esfera. Podia ver meu reflexo distorcido na superfície líquida, mas também via, através dela, imagens fantasmagóricas de diferentes lugares e tempos piscando como canais de televisão sendo trocados rapidamente. Uma trincheira da Primeira Guerra Mundial. Uma rua movimentada da Nova York dos anos 1920. O interior de uma nave espacial que definitivamente não era da NASA. Como funciona? Você entra na esfera. Ela mapeia sua consciência e cria uma realidade simulada completa ao seu redor. Todos os seus sentidos registrarão a simulação como real. A dor será real. Ou pelo menos, seu cérebro interpretará como real. Morrer na simulação não o matará aqui, mas doerá exatamente como se fosse real. Engoli em seco. Quantas vezes vou morrer durante o treinamento? Chen sorriu. Aquele sorriso pequeno, novamente, que agora eu percebia ter um toque de sadismo. O recruta médio morre 43 vezes durante o treinamento básico. O recorde é 207. Se você tiver sorte e for inteligente, talvez fique abaixo de 50. 43 mortes. 43 vezes, experimentando a sensação de sua vida ser extinta,
de sua consciência se apagando. Mesmo sabendo que era simulação, que você acordaria depois, o trauma psicológico seria imenso. E se eu não conseguir? Se for demais? Então você será devolvido ao seu tempo de origem com memórias alteradas, como o vigilante prometeu. Nenhuma vergonha nisso. Aproximadamente 30% dos recrutas não completam o treinamento básico. A manipulação temporal não é para todos. Olhei para a esfera flutuante, para aquele líquido prateado que prometia mundos inteiros de dor e aprendizado. Quando começo? Agora. Chen tocou algo em um dispositivo no seu pulso. A esfera começou a se expandir, o líquido prateado fluindo para fora como mel sendo derramado em câmera lenta, mas em todas as direções simultaneamente. Dentro de segundos, me envolveu completamente. A transição foi mais suave que atravessar a membrana entre 1986 e o interstício. Uma sensação de frescor, como mergulhar em água fria. E então eu estava em algum outro lugar. Uma rua, noite, chuva caindo em lâminas pesadas que faziam a visibilidade cair para menos de 10 metros. Prédios altos de ambos os lados, mas não arranha-céus modernos. Construções velhas de pedra com arquitetura que sugeria a Europa, talvez virada do século XX. Olhei para baixo. Estava usando roupas diferentes. Um terno pesado de lã, sapatos de couro desgastados, um chapéu que gotejava a água da chuva. Havia um peso no meu bolso interno. Alcancei dentro do casaco e encontrei uma arma. Um revólver antiquado, pesado, com cabo de madeira. Bem-vindo a Londres, 1888. A voz de Chen ecoou ao meu redor, vindo de todas as direções. Você está em Whitechapel, 3 dias antes do primeiro assassinato atribuído a Jack, o Estripador. Sua missão: observar os eventos sem interferir, documentar o que você vê e, acima de tudo, sobreviver. Sobreviver. A palavra pesou no ar úmido. Há regras, Chen continuou. Primeira, você não pode mudar eventos históricos conhecidos. Isso significa que você não pode prevenir os assassinatos, não pode capturar o assassino, não pode fazer nada que altere a história registrada. Segunda, você precisa evitar ser visto ou lembrado por qualquer figura histórica significativa. Terceira, se você atrair a atenção das autoridades temporais locais, será considerado uma ameaça e eliminado. Autoridades temporais locais, em 1888, este é um ponto de interesse temporal, um nódulo onde muitos observadores de diferentes eras convergem. Há pelo menos uma dúzia de outras pessoas do futuro em Londres agora, todos observando por razões diferentes. Alguns são como você, recrutas em treinamento, outros são historiadores e alguns... A voz de Chen ficou mais sombria. Alguns são membros de facções temporais não sancionadas. Grupos que não aceitam os protocolos. Que acreditam que o passado deveria ser alterado, melhorado, corrigido. E se eu encontrar um desses? Evite. Se não puder evitar, fuja. Se não puder fugir, use a arma. Mas entenda, matar outro viajante temporal tem consequências. Cria ondas paradoxais. Você estará eliminando alguém que já fez mudanças na linha temporal, cuja existência futura pode depender de ações que eles ainda não tomaram. É complicado, é perigoso. É por isso que evitar é sempre a primeira opção. A chuva continuava caindo. Minha roupa estava encharcada, gelada. Podia sentir a água escorrendo pelo meu pescoço, pela minha coluna. Cada sensação era perfeitamente real. A textura áspera da lã molhada, o cheiro de carvão e esgoto que permeava o ar de Londres vitoriana, o som distante de cascos de cavalos em paralelepípedos molhados. Quanto tempo tenho? 72 horas simuladas. 3 dias para observar, documentar e sobreviver. O tempo aqui passa à mesma velocidade que no mundo exterior. Quando você emergir, 72 horas terão passado no seu tempo subjetivo, mas apenas
cerca de 10 minutos no tempo objetivo fora do simulador. Isso é parte da eficiência do treinamento. 3 dias em 10 minutos. Minha cabeça doía tentando processar. Uma última coisa, Chen disse, e agora sua voz tinha uma qualidade de aviso. O simulador é programado para testar você. Não apenas suas habilidades de observação e sobrevivência, mas sua disciplina emocional. Você verá coisas horríveis. Você estará em posição de prevenir sofrimento. E você não poderá. Essa é a realidade da observação temporal. Nós somos testemunhas, não salvadores. Se você não puder aceitar isso, melhor descobrir agora do que em uma missão real. A voz desapareceu. Fiquei sozinho na rua escura e molhada, em uma Londres que havia deixado de existir há 163 anos, carregando uma arma que esperava nunca precisar usar, e sabendo que em algum lugar naquela cidade, um dos assassinos mais infames da história estava prestes a começar seu trabalho sangrento. E eu não poderia fazer nada para impedi-lo. As primeiras 24 horas foram um exercício em frustração e horror crescente. Encontrei um quarto barato em uma pensão perto da Commercial Street. Um cubículo miserável, com uma cama que parecia feita de pregos e palha, mas que me dava uma base de operações. O proprietário, um homem magro com dentes podres e um sotaque cockney tão espesso que mal conseguia entender, aceitou as moedas que encontrei no meu bolso sem fazer perguntas. Passei o primeiro dia simplesmente observando. Whitechapel era pior do que qualquer descrição histórica podia capturar. A pobreza não era apenas econômica, era existencial. Famílias inteiras vivendo em quartos únicos, crianças descalças mendigando nas esquinas, suas faces encardidas e olhos vazios. Prostitutas trabalhando nas ruas porque não havia outras opções, seus corpos destruídos por desnutrição e doença. E o cheiro, Deus, o cheiro, esgoto correndo aberto nas sarjetas, fumaça de carvão tão densa que tornava o ar quase sólido, corpos sujos que não tinham visto sabão em semanas. Morte recente e antiga, permeando tudo. Identifiquei 3 dos outros viajantes temporais no primeiro dia. Não porque eles fossem óbvios. Todos estavam vestidos adequadamente para a época. Todos se moviam com o cuidado de quem sabia que estavam em um lugar perigoso. Mas havia algo nos olhos, uma qualidade de distância, de observação clínica que nenhum nativo teria. O primeiro era uma mulher, talvez 40 anos, cabelo escuro preso em um coque conservador. Vestia-se como uma dama respeitável da classe média. Muito bem vestida para Whitechapel, mas não tão rica a ponto de atrair ladrões. A vi tomando notas em um caderno pequeno, observando padrões de movimento nas ruas, catalogando detalhes arquitetônicos. O segundo era um homem jovem, provavelmente apenas alguns anos mais velho que eu aparentava. Asiático, talvez chinês ou coreano, usando roupas de trabalhador comum. Ele se misturava melhor que a mulher, movendo-se pelas ruas com familiaridade nascida de treinamento ou experiência. Notei que ele verificava os becos sistematicamente, como se procurasse por algo específico. O terceiro me preocupou. Era um homem grande, mais de 1,90 m, com ombros largos que alongavam o casaco que usava. Tinha cicatrizes, muitas cicatrizes, visíveis nas mãos e no rosto. E diferente dos outros 2, ele não estava apenas observando, estava caçando. Vi quando ele interceptou uma das prostitutas, uma mulher que reconheci das descrições históricas como Mary Ann Nichols, a primeira vítima confirmada de Jack, o estripador. Meu coração disparou. Ele estava se aproximando dela com intenção clara. E ela, desesperada por dinheiro, estava aceitando. Minha mão foi instintivamente para o revólver no meu casaco. Mas então, lembrei das palavras de Chen. Você não pode mudar eventos históricos conhecidos. Mary Ann Nichols morreria em 31 de agosto de 1888.
Era um fato histórico. Se eu a salvasse agora, criaria um paradoxo. E aquele homem grande, se fosse quem eu pensava que era, estava operando sob suas próprias regras. Segui a uma distância segura. Eles entraram em um beco escuro perto da Bucks Row. Pressionei-me contra a parede de tijolos úmidos, tentando ouvir sem ser visto. Vozes. A dela, baixa e negociadora. A dele, profunda e estranhamente educada para um assassino. E então um som, não um grito, mas um som abafado, como ar sendo forçado para fora de pulmões que não podiam mais gritar. Esperei. 5 minutos que pareceram horas. Quando finalmente ousei olhar no beco, o homem grande tinha ido. E no chão, iluminada por um lampião de gás fraco, estava Mary Ann Nichols, mas ela estava viva, ferida. Uma laceração superficial no pescoço, sangrando, mas não fatal. Mas viva, respirando. Seus olhos estavam abertos, cheios de terror e confusão. Isso estava errado, completamente errado. Mary Ann Nichols deveria estar morta. Seu corpo deveria ser encontrado em cerca de 1 hora por um carroceiro chamado Charles Cross. Mas ali estava ela, viva, capaz de identificar seu atacante. O homem grande não era Jack, o estripador. Ou se era, tinha desviado do roteiro. Tinha criado uma mudança na linha temporal. Aproximei-me cautelosamente. Os olhos dela se viraram para mim, súplices, desesperados. Por favor, ela sussurrou, sua voz rouca de onde a lâmina tinha cortado superficialmente. Ajude-me. Cada instinto humano que eu tinha gritava para ajudá-la, para rasgá-la a camisa e fazer um curativo improvisado, para gritar por ajuda, para levá-la a algum lugar seguro. Mas Chen tinha sido claro. Você verá coisas horríveis. Você estará em posição de prevenir sofrimento e você não poderá. Sandu. Vi quando ele interceptou uma das prostitutas. Uma mulher que reconheci das descrições históricas como Mary Ann Nichols, a primeira vítima confirmada de Jack, o estripador. Meu coração disparou. Ele estava se aproximando dela com intenção clara, e ela, desesperada por dinheiro, estava aceitando. Minha mão foi instintivamente para o revólver no meu casaco, mas então lembrei das palavras de Chen. Você não pode mudar eventos históricos conhecidos. Mary Ann Nichols morreria em 31 de agosto de 1888. Era um fato histórico. Se eu a salvasse agora, criaria um paradoxo. E aquele homem grande, se fosse quem eu pensava que era, estava operando sob suas próprias regras. Seguia a uma distância segura. Eles entraram em um beco escuro perto da Bucks Row. Pressionei-me contra a parede de tijolos úmidos, tentando ouvir sem ser visto. Vozes. A dela, baixa e negociadora. A dele, profunda e estranhamente educada para um assassino. E então um som, não um grito, mas um som abafado, como ar sendo forçado para fora de pulmões que não podiam mais gritar. Esperei. 5 minutos que pareceram horas. Quando finalmente ousei olhar no beco, o homem grande tinha ido. E no chão, iluminada por um lampião de gás fraco, estava Mary Ann Nichols. Mas ela estava viva, ferida. Uma laceração superficial no pescoço, sangrando, mas não fatal, mas viva, respirando. Seus olhos estavam abertos, cheios de terror e confusão. Isso estava errado, completamente errado. Mary Ann Nichols deveria estar morta. Seu corpo deveria ser encontrado em cerca de 1 hora por um carroceiro chamado Charles Cross. Mas ali estava ela, viva, capaz de identificar seu atacante. O homem grande não era Jack, o estripador. Ou se era, tinha desviado do roteiro. Tinha criado uma mudança na linha temporal. Aproximei-me cautelosamente. Os olhos dela se viraram para mim, súplices, desesperados. Por favor, ela sussurrou, sua voz rouca de onde a lâmina tinha cortado superficialmente. Ajude-me. Cada instinto humano que eu tinha gritava para ajudá-la,
para rasgá-la a camisa e fazer um curativo improvisado, para gritar por ajuda, para levá-la a algum lugar seguro. Mas Chen tinha sido claro: você verá coisas horríveis, você estará em posição de prevenir sofrimento, e você não poderá. Eu sinto muito, ouvi-me dizer, minha voz soando oca e distante. Eu não posso. E então fiz a coisa mais difícil que já tinha feito na minha vida. Virei as costas e caminhei para fora do beco. Atrás de mim, ouvi seus soluços fracos. Ouvi quando outros passos entraram no beco. Passos pesados, determinados. Ouvi o som breve de uma luta. E então silêncio. Quando me virei novamente, o homem grande estava saindo do beco, limpando uma faca em um pano. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram por um momento que se estendeu para a eternidade. E então, ele sorriu. Não foi um sorriso de crueldade ou loucura. Foi um sorriso de reconhecimento, de camaradagem profissional. Primeira missão? Ele perguntou, sua voz carregando um sotaque que não consegui identificar. Algo eslavo, talvez russo. Não respondi. Não confiava em minha voz. Fica mais fácil, ele disse guardando a faca dentro do casaco. Depois da 10ª ou 20ª vez que você deixa alguém morrer porque a história exige, você para de sentir tanto. É uma misericórdia, na verdade. Sentir demais torna você inútil para o trabalho. Você a matou, consegui dizer. Por quê? Apenas para corrigir sua própria falha? Falha? Ele riu. Um som baixo e ressonante. Não foi uma falha. Foi um teste. Queria ver se havia outros observadores por perto. Queria ver como reagiriam. Seus olhos me avaliaram. Você reagiu corretamente. Não interferiu quando deveria. Depois permitiu a correção quando necessário. Bom instinto. Você é do corpo temporal? Já fui. Agora opero independentemente. Há mais liberdade nisso. Mais oportunidades. Ele começou a se afastar, então pausou. Um conselho, novato. As regras que estão te ensinando, sobre não mudar eventos, sobre preservar a linha temporal, são úteis para recrutas. Mas quando você realmente entender como o tempo funciona, perceberá que há mais flexibilidade do que querem que você acredite. Pequenas mudanças, ajustes menores. Ninguém nota, ninguém se importa. Isso é insanidade, eu disse. Cada mudança cria ondas paradoxais. Chen me disse. Chen é um bom soldado. O homem grande interrompeu. Segue ordens, acredita no que lhe dizem. Mas ele nunca questionou quem define as regras. Quem decide qual versão da história é a correta. Ele se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Pense nisso. Porque esta versão da história, com todas as suas atrocidades, todas as suas tragédias, é a que deve ser preservada. Quem se beneficia de manter o sofrimento intacto? Então, ele desapareceu na escuridão, deixando-me sozinho com um cadáver no beco e perguntas que não tinha permissão para fazer. As próximas 48 horas foram um borrão de horror cuidadosamente observado e impotência deliberada. Documentei tudo, cada movimento nas ruas de Whitechapel, cada figura suspeita, cada momento que poderia ter relevância histórica. Enchi 3 cadernos com notas, rabiscando a luz fraca de velas em meu quarto miserável, tentando não pensar em Marianne Nichols morrendo sozinha em um beco enquanto eu caminhava para longe. Vi os outros viajantes temporais várias vezes mais. A mulher de cabelo escuro parecia estar catalogando condições sociais, anotando preços de alimentos, condições de moradia, padrões de emprego. Trabalho acadêmico, pensei. Uma historiadora coletando dados primários que nenhum livro poderia fornecer. O jovem asiático era mais enigmático. Ele desapareceria por horas. Depois, reemergeria em locais diferentes. Uma vez o vi conversando com um policial. Uma conversa que parecia tensa, com o jovem gesticulando enfaticamente, enquanto o policial balançava a cabeça.
Quando o policial finalmente se afastou, o jovem ficou ali parado por um longo momento, olhando para suas mãos, como se elas carregassem algo pesado e invisível. No terceiro dia, encontrei-o em um pub próximo ao mercado de Spitalfields. Estava bebendo sozinho em um canto, olhando para uma cerveja que claramente não pretendia terminar. Algo me fez sentar em sua mesa. Talvez fosse solidão. Talvez fosse a necessidade de falar com alguém que entendesse onde, quando eu realmente estava. Você também é um recruta? Perguntei. Ele levantou os olhos, surpreso. Então assentiu lentamente. Segundo ciclo de treinamento. Você? Primeiro. Literalmente meus primeiros 3 dias. Algo parecido com simpatia atravessou seu rosto. Londres, vitoriana como primeira missão. Isso é cruel mesmo para os padrões de Chen. Você treinou com Chen também? Todo mundo treina com Chen. Ele é o melhor no que faz. O que significa que ele é impiedoso sobre ensinar as lições difíceis logo. Ele tomou-te um pequeno gole de cerveja fazendo uma careta. Eu sou Jae Min-jun, de Seul, ou pelo menos era de Seul antes de me juntar ao corpo. David, Detroit. Detroit, ele repetiu, um sorriso pequeno tocando seus lábios. Centro Temporal número 1. Você teve sorte de nascer lá. Facilita o recrutamento quando já estão procurando por sensibilidades cronotópicas localmente. Eles fazem isso? Procuram ativamente? Como mais você acha que o corpo encontra recrutas? Não é como se pessoas com a sensibilidade simplesmente tropeçassem em aberturas temporais por acaso. Bem, ele pausou. Exceto que você aparentemente fez exatamente isso. Contei a ele sobre a rachadura na minha parede, sobre atravessar sem treinamento, sobre a conversa com o vigilante. Seus olhos se arregalaram enquanto eu falava. Não assistido? Você atravessou uma membrana temporal completamente não assistido? Ele balançou a cabeça em descrença. Isso não deveria ser possível. A força de vontade necessária. Você deve ter uma sensibilidade absurdamente alta. Nível 8, pelo menos. Talvez 9. O que isso significa? Significa que você é raro. A maioria dos recrutas são nível 4 ou 5. O suficiente para perceber anomalias temporais com treinamento, mas não o suficiente para navegar independentemente. Níveis 6 e 7 são operadores de elite. Níveis 8 e 9 são... Ele procurou a palavra certa. Lendários. Há talvez uma dúzia de operadores nível 9 conhecidos em toda a história do corpo temporal. Absorvi isso em silêncio. Ser especial deveria ser reconfortante, suponho, mas apenas me fazia sentir mais isolado, mais estranho. Você viu aquele homem grande? Perguntei, mudando de assunto. Cicatrizes no rosto e mãos? Sotaque eslavo? A expressão de Jay escureceu. Viktor Kozlov, ex-corpo temporal, agora um renegado. Ele opera com uma facção chamada revisionistas, pessoas que acreditam que têm o direito, até a obrigação, de melhorar a história, prevenir atrocidades, salvar vidas. Isso não parece tão ruim quando você diz assim, não é? Jay se inclinou para a frente. Pense sobre isso. Victor salva uma criança de morrer em um incêndio em 1823. Essa criança cresce e tem filhos. Esses filhos têm filhos. Em 4 gerações, existem centenas de pessoas que não existiriam na linha temporal original. Algumas dessas pessoas fazem descobertas científicas. Outras cometem crimes. Outras ainda mudam políticas, influenciam eleições, escrevem livros que alteram o pensamento cultural. Dentro de um século, a linha temporal é irreconhecível. Tudo por causa de uma vida salva. Mas se a nova linha temporal é melhor para quem? Jay interrompeu. A pessoa que Victor salvou provavelmente acha que é melhor. Mas e as milhões de pessoas que existiam na linha temporal original e que agora nunca nascerão? E as descobertas que não serão feitas porque os cientistas originais não existem mais?
E se a nova linha temporal leva a uma guerra nuclear em 2063 que mata bilhões? Victor não pode saber. Ninguém pode. É por isso que as regras existem. Eu queria argumentar. Queria dizer que deveria haver um meio-termo. Uma maneira de prevenir as piores atrocidades sem desestabilizar tudo. Mas eu tinha visto o que acontecia em Whitechapel. Tinha visto a pobreza, a doença, o sofrimento casual que permeava cada aspecto da vida vitoriana. E tinha sido incapaz de fazer qualquer coisa sobre isso. Como você suporta? Perguntei em voz baixa. Observar sem agir? Jay ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de algo que soava como exaustão profunda. Você aprende a ver as pessoas do passado como, não exatamente irreais, mas como personagens em uma história que já foi escrita. Você sabe que elas sofreram. Você sabe que morreram. Mas isso já aconteceu. Sua presença aqui é apenas ecoando através de tempo solidificado, observando algo que foi fixado na estrutura do universo muito antes de você nascer. Mas não está solidificado, argumentei. Não se podemos mudá-lo. Não se pessoas como Victor podem interferir. O tempo é mais rígido do que você pensa. A maioria das pequenas mudanças se autocorrige. O universo tem uma inércia histórica. Ele quer retornar à configuração que já ocorreu. É por isso que paradoxos verdadeiros são tão raros. Você teria que fazer mudanças massivas e sustentadas para realmente quebrar a linha temporal. Ele olhou para sua cerveja novamente. Mas sim, é possível. É por isso que existimos. Somos os guardas, garantindo que Victor e pessoas como ele não empurrem o tempo além do ponto onde pode se autocorrigir. Um grito perfurou a noite lá fora. Ambos nos enrijecemos, nossas mãos movendo-se instintivamente para as armas escondidas em nossos casacos. Mas então vozes, bêbados brigando, não violência real. Relaxamos. Você vai voltar depois disto? Perguntei. Depois do treinamento? Para sua vida em 2051? Não há vida para voltar, Jay disse simplesmente. É isso que Chen não te conta no início. Uma vez que você se junta ao corpo, você existe fora do tempo normal. Você terá uma residência base, sim, mas não terá família, não terá relacionamentos que durem mais do que algumas semanas entre missões. Como você pode? Como você pode se conectar com alguém que está vivendo tempo linear enquanto você está pulando por décadas? A solidão da ideia era esmagadora. Uma vida inteira de ser um estrangeiro temporal, nunca pertencendo completamente a nenhuma era, observando a história fluir, mas nunca verdadeiramente fazendo parte dela. Então por que você fica? Jay sorriu. Um sorriso triste que não alcançou seus olhos. Porque alguém tem que fazer isso. Porque sem o corpo, você teria 1000 Victors diferentes, rasgando a realidade em pedaços, cada um tentando criar sua própria versão melhorada do universo. E por quê? Ele pausou, procurando as palavras. Porque uma vez que você vê como o tempo realmente funciona, como tudo está conectado, você não pode deixar de ver. Você não pode voltar à ignorância. Então você escolhe servir, ou você enlouquece tentando viver com o conhecimento sem propósito. Antes que eu pudesse responder, a porta do pub se abriu. A mulher de cabelo escuro entrou, seus olhos varrendo o ambiente rapidamente. Eles pousaram em Jay e mim, e algo em sua expressão mudou. Alerta, cauteloso, ela caminhou diretamente para nossa mesa. Vocês dois precisam vir comigo. Ela disse sem preâmbulo, sua voz baixa, mas urgente. Agora, há uma situação desenvolvendo. Que tipo de situação? Jay perguntou, já se levantando. Victor não está aqui apenas para observar ou para testar recrutas. Ele está planejando algo grande. Algo que pode criar um ponto de ramificação primário. Ela olhou para mim. E por alguma razão, ele está interessado em você especificamente. Tem feito perguntas.
procurando informações sobre o novo recruta de Detroit, com sensibilidade nível 9. Meu sangue gelou. Como ele sabe sobre meu nível de sensibilidade? Porque há um informante no corpo temporal, ela disse. Alguém alimentando informação para os revisionistas. E eles identificaram você como um alvo de recrutamento. Seus olhos eram duros. Victor quer transformá-lo antes que seu treinamento o condicione. Quer te mostrar sua versão da verdade sobre manipulação temporal antes que Chen cele sua mente com protocolos. Quem é você? Perguntei. Comandante Sarah Okonkwo, Centro Temporal de Lagos. Estou aqui em operação de contra-espionagem, rastreando movimentos revisionistas através de pontos-chave históricos. Ela gesticulou impaciente para a porta. Explicações podem esperar. Se Victor te pegar fora de ambiente controlado, a simulação terminará automaticamente e seu treinamento será comprometido. Ou pior, ele pode tentar extrair você da simulação completamente. Há técnicas para isso, ilegais, mas efetivas. Jay já estava se movendo para a porta. Segui, minha mente acelerando. Nada no briefing de Chen tinha mencionado que o treinamento poderia envolver ameaças reais de outras facções temporais. Isso era supostamente uma simulação segura, ambiente controlado. Mas então percebi. Era exatamente por isso que estava nesta situação. Chen queria me ensinar que nenhum ambiente temporal era verdadeiramente seguro. Que cada missão poderia envolver ameaças inesperadas de múltiplas direções. Saímos para a rua. A noite de Londres nos envolveu. Névoa, fumaça de carvão e aquele cheiro onipresente de decadência. Sarah nos guiou através de um labirinto de ruas secundárias, evitando as vias principais, onde lampões de gás forneciam muita visibilidade. Onde estamos indo? Jay perguntou. Há uma zona segura, um ponto de ancoragem temporal, que o corpo mantém em toda a era, com alta concentração de observadores. Neste período, é disfarçado como um armazém abandonado perto das docas. Uma vez lá dentro, vocês estarão sob proteção protocolar. Victor não pode tocá-los sem violar tratados interfaccionais. Tratados? Eu estava lutando para acompanhar, tanto física quanto conceitualmente. Há tratados entre diferentes facções temporais? Como mais você acha que prevenimos guerra temporal total? Sim, há tratados. Acordos sobre zonas de não interferência, sobre períodos históricos críticos que estão completamente fora dos limites, sobre penalidades para violações. Sarah virou abruptamente em um beco estreito. Os revisionistas, tecnicamente, respeitam os tratados, mas eles exploram cada brecha que podem encontrar. Chegamos a um edifício, exatamente como ela descreveu, um armazém de aparência abandonada, com janelas quebradas e paredes manchadas. Sarah tocou uma sequência específica de tijolos perto da porta. Algo clicou. A porta se abriu. Do outro lado era impossível. A fachada externa mal tinha 3 metros de largura, mas o espaço interior se estendia pelo menos 30 metros em todas as direções. Um vasto salão preenchido com equipamento que parecia décadas fora de sincronia com a Londres vitoriana. Monitores mostrando feeds de dados, estações de trabalho, onde operadores usando roupas de várias eras diferentes analisavam informações. E no centro, um grande dispositivo holográfico projetando um modelo tridimensional de London, com pontos de luz brilhante marcando locais de atividade temporal. Bem-vindo à estação temporal Whitechapel, Sarah disse. Uma das 240 instalações ocultas que o corpo mantém através da história registrada. Um dos operadores olhou para cima quando entramos. Comandante, temos confirmação visual de Victor se movendo em direção à zona de segurança Delta. Ele tem 3 associados com ele, todos armados. Ativem protocolos defensivos, Sarah ordenou. E me conectem com Chen. Ele precisa saber que a simulação foi comprometida.
Simulação. A palavra me lembrou de onde eu realmente estava. Não verdadeiramente na Londres de 1888, mas em uma recriação elaborada, projetada para treinar minha mente para as realidades da operação temporal. Mas então, por que parecia tão real? Porque cada detalhe era perfeito. Porque Sarah e os outros operadores estavam aqui, agindo como se isso fosse uma missão genuína. Isso ainda é a simulação? Perguntei. Sarah me olhou e havia algo em seus olhos, algo parecido com pena. Sim e não. O simulador começou como um ambiente artificial. Mas quando Victor entrou, quando ele trouxe outros operadores temporais reais do mundo exterior, a simulação começou a se entrelaçar com estrutura temporal real. Você está simultaneamente em uma recriação e no eco temporal genuíno de 1888. Quantum superposição aplicada à experiência consciente. Minha cabeça latejou. Isso significa que eu posso realmente morrer aqui? Significa, Chen disse, sua voz vindo de um alto-falante próximo, que você está aprendendo mais rápido do que eu esperava. A lição aqui, David, é que a linha entre simulação e realidade temporal é muito mais fina do que você imagina. Cada observação, cada pensamento, cada escolha que você faz em relação ao tempo cria impressões na estrutura do universo. Simulado ou real, o impacto é o mesmo. Você planejou isso? Havia raiva em minha voz agora. Você me colocou em perigo deliberadamente? Eu criei uma situação de aprendizado, Chen corrigiu. Victor escolheu escalar. Mas sim, eu antecipei que ele poderia. Você tem uma sensibilidade extremamente alta, David. Isso o torna valioso. E coisas valiosas atraem atenção predatória. Um alarme soou, agudo e urgente. O operador gritou. Eles estão forçando a entrada pela ala sul. Escudos temporais não vão segurar por mais de 90 segundos. Sarah sacou uma arma. Não o revólver antiquado que eu carregava, mas algo moderno, compacto, que brilhava com luzes azuis ao longo do cano. Jay, leve o recruta para a câmara de extração, nível subsolo 2, agora. E você? Jay perguntou. Vou garantir que Victor entenda que há consequências para violar zonas seguras. Ela verificou a arma com movimentos praticados. Vão. Isso é uma ordem direta. Jay me agarrou pelo braço e me puxou em direção a uma escada no fundo da sala. Descemos rápido, nossos passos ecoando em metal. Atrás de nós, ouvi o som de algo explodindo. Não uma explosão física, mas algo mais estranho, como realidade se rasgando. O que era aquilo? Ofeguei enquanto corríamos. Granada de disrupção temporal. Cria um bolsão onde as leis da causalidade ficam flexíveis. Dá a Victor alguns segundos para fazer coisas que normalmente seriam impossíveis. Jay empurrou uma porta no final da escada. Aqui. A sala do outro lado era pequena, circular, com paredes cobertas por painéis de controle complexos. No centro, havia uma plataforma elevada rodeada por anéis metálicos que giravam lentamente em direções opostas. Câmara de extração de emergência. Jay explicou, já operando os controles. Pode te puxar diretamente para fora da simulação, não importa o quanto ela tenha se entrelaçado com a estrutura temporal real. E você? Eu fico. Tenho mais experiência lidando com revisionistas. Os anéis começaram a girar mais rápido, zumbindo com energia crescente. Suba na plataforma. Agora! Obedeci, pisando no disco elevado. Imediatamente senti algo mudando. A gravidade ficou mais leve, o ar mais fino. Os anéis girando criavam um campo de algum tipo, algo que fazia minha pele formigar e meus dentes vibrarem. A porta explodiu para dentro. Victor entrou com aquele sorriso que eu tinha visto no beco, mas agora havia urgência nele, quase desespero. Desligue isso, ele gritou para Jay. Você não entende o que eles estão fazendo com ele. Entendo perfeitamente, Jay respondeu, sua mão firme nos controles. Estão treinando-o para ser um guardião temporal.
para proteger a linha histórica. Para ser um escravo, Victor rugiu. Para servir um sistema que decide arbitrariamente qual versão da realidade deve existir. Ele se virou para mim, seus olhos ardendo com intensidade fanática. David, escute, Chen não te contou a verdade completa. O corpo temporal não apenas observa a história, eles a criam. Decidem quais eventos acontecem, quais linhas temporais são permitidas a existir. Mentiras, Jay disse firmemente, mas algo em sua voz vacilou. São? Victor avançou, ignorando Jay completamente. Então por que há 7 linhas temporais diferentes que ramificam de 1962? Por que o corpo escolheu esta específica, onde a crise dos mísseis cubanos foi resolvida pacificamente? Havia outras onde a guerra nuclear aconteceu, onde a humanidade foi reduzida a cinzas, mas também havia linhas onde a crise nunca ocorreu, onde diplomacia mais sábia prevaleceu anos antes. Os anéis giravam tão rápido agora que eram apenas borrões. Senti algo puxando, não fisicamente, mas em algum nível mais profundo, como se minha consciência estivesse sendo desenrolada, separada do espaço-tempo ao meu redor. O corpo escolheu a linha com maior tensão. Victor continuou, gritando agora sobre o zumbido da máquina. Porque tensão cria conflito e conflito cria a necessidade de controle. Eles não protegem história, eles a moldam para justificar sua própria existência. David, não ouça, Jay gritou. Ele está tentando te converter, te fazer questionar. Questionar é exatamente o que você deveria fazer. Victor estava a metros da plataforma agora. Você tem sensibilidade nível 9. Você poderia navegar o tempo independentemente, ver as linhas temporais alternativas por si mesmo. Não deixe que eles te transformem em mais um drone obediente. A última coisa que vi antes da extração me puxar completamente foi Victor alcançando para mim, sua mão estendida não em agressão, mas em súplica. E nos olhos dele vi algo que não esperava, desespero genuíno, como se ele realmente acreditasse que estava tentando me salvar. Então tudo desapareceu em luz branca. Acordei na cama simples da sala de treinamento, ofegante, meu coração batendo tão forte que pensei que poderia explodir. Chen estava parado ao lado da cama, segurando uma prancheta, sua expressão neutra. 72 horas, 6 minutos, 23 segundos. Ele anunciou. Você sobreviveu à primeira simulação. Embora as circunstâncias tenham se desviado significativamente do planejado. Sentei-me, minha cabeça girando. Minha roupa estava seca, não mais encharcada pela chuva londrina. Minhas mãos não tinham sujeira sob as unhas. Era como se as últimas 3 dias nunca tivessem acontecido, exceto pelas memórias. Perfeitamente nítidas, perfeitamente preservadas. Victor, consegui dizer. O que ele disse sobre o corpo escolhendo linhas temporais, moldando eventos, era verdade? Chen colocou a prancheta de lado e puxou uma cadeira. Sentou-se, seus olhos me avaliando cuidadosamente. Essa é a pergunta certa para fazer. Não era real ou estou seguro, mas era verdade? Então responda. A realidade é complicada. Chen começou lentamente. Sim, o corpo temporal faz escolhas sobre quais linhas temporais preservar quando ramificações ocorrem. Temos que fazer. Quando alguém viaja no tempo e cria um paradoxo, múltiplas realidades podem se formar simultaneamente. Se deixarmos todas existirem, eventualmente a estrutura do espaço-tempo se fragmenta em infinitas versões concorrentes. Então escolhemos. Com base em quê? Critérios múltiplos. Estabilidade causal. Quão bem a linha temporal se sustenta sem gerar paradoxos adicionais. Continuidade populacional. Quantas pessoas existem em cada versão? Progressão tecnológica e social. Qual linha parece mais provável de levar a avanços que beneficiam a humanidade no longo prazo? Então vocês são deuses, eu disse baixinho.
decidindo quais realidades vivem e quais morrem. Somos zeladores, Chen corrigiu. E sim, o peso dessa responsabilidade é imenso. É por isso que apenas aqueles com treinamento extremo e estabilidade psicológica comprovada participam de decisões de ramificação primária. E Victor, os revisionistas, eles não concordam com seus critérios. Os revisionistas acreditam em intervenção ativa, que devemos usar viagem temporal não apenas para preservar história, mas para melhorá-la, salvar vidas, prevenir tragédias, guiar a humanidade em direção a resultados ideais. Chen se inclinou para frente. Soa nobre, não? O problema é que cada revisionista tem ideias diferentes sobre o que constitui melhoramento. Alguns querem prevenir guerras, outros querem acelerar progresso científico. Alguns querem impor sistemas morais específicos em períodos históricos que não os compartilhavam. E Victor acredita que a humanidade deveria ter acesso irrestrito à tecnologia temporal, que cada pessoa deveria poder visitar, observar e, sim, alterar o passado como achar adequado. Ele chama isso de democracia temporal. Chen balançou a cabeça. É uma receita para colapso completo da causalidade. Dentro de uma década, você teria milhões de pessoas fazendo pequenas mudanças, cada uma gerando ondas de consequências não intencionais. A linha temporal se despedaçaria. Absorvi isso em silêncio. Ambos os lados tinham lógica. Ambos tinham perigos. E quanto ao que ele disse sobre a crise dos mísseis, sobre escolher a linha com maior tensão, a expressão de Chen endureceu. Isso foi uma distorção maliciosa da verdade. Sim, havia múltiplas linhas possíveis ramificando de outubro de 1962. Escolhemos esta porque tinha o melhor equilíbrio entre estabilidade e progresso. As linhas alternativas eram piores, muito piores. Uma levou à guerra nuclear limitada em 1964. Outra levou à ditadura tecnocrática global em 1970. Outra ainda resultou em colapso econômico em cascata em 1968, que matou 50 milhões por fome. Mas havia uma linha onde a crise nunca aconteceu, ele disse. Sim, e naquela linha, a tensão Guerra Fria continuou se acumulando sem ponto de liberação, até explodir de forma muito mais catastrófica em 1967. Às vezes, crises controladas previnem catástrofes maiores. Chen me observou atentamente. David, você precisa entender. Não há escolhas perfeitas em manipulação temporal. Há apenas escolhas menos ruins. E sim, vivemos com o peso de saber que cada decisão que fazemos elimina realidades onde pessoas diferentes existiam, onde histórias diferentes se desdobraram. Como você suporta isso, focando no que salvamos em vez do que perdemos? Focando no fato de que sem o corpo haveria anarquia temporal, fações de guerra rasgando realidade em pedaços para servir suas próprias agendas. Ele se levantou. Você completou a primeira simulação. Tecnicamente, você tem o direito de desistir agora. Retornar ao seu tempo de origem com memórias alteradas. Viver uma vida normal. Olhei para minhas mãos. Ainda parecia sentir a chuva londrina nelas, o peso do revólver no meu casaco, os olhos de Marianne Nichols me implorando por ajuda que não dei. Quantas mais simulações! 27 no treinamento básico, cada uma mais difícil, cada uma testando aspectos diferentes da sua capacidade de operar em ambientes temporais hostis. Chen pausou. Mas baseado na sua performance nesta primeira, especialmente como você lidou com a infiltração de Victor, estou recomendando que você pule direto para o treinamento avançado após 5 simulações adicionais. Isso é extremamente raro. A última vez que fizemos isso foi há 11 anos. Quem foi? Sarah Okonkwo, a comandante que você conheceu na simulação. Um sorriso pequeno. Ela viu seu potencial imediatamente.
enviou relatório recomendando a aceleração do seu treinamento. Algo em mim se aqueceu com isso. Reconhecimento de alguém que tinha passado pelo mesmo processo, que entendia o peso. Quando começa a próxima simulação, você tem 12 horas de tempo objetivo para descansar e processar. Quero que você escreva um relatório detalhado sobre suas observações de Londres, suas interações com outros operadores temporais e suas reações emocionais aos eventos que testemunhou. Chen caminhou em direção à porta. E David? Victor vai tentar contatar você novamente. Ele identificou você como alvo de recrutamento prioritário. Esperem que ele apareça em simulações futuras, tentando plantar sementes de dúvida. E se ele tiver razão? Sobre algumas coisas, quero dizer... Chen pausou na porta, não se virando. Então você terá que decidir por si mesmo o que fazer com esse conhecimento. O corpo não quer autômatos cegos. Queremos pessoas pensantes que escolhem conscientemente proteger a estrutura temporal, mesmo sabendo todas as imperfeições do sistema. Agora ele se virou, seus olhos encontrando os meus. Questione tudo, David, incluindo minhas palavras. Mas faça isso dentro do contexto de responsabilidade. Porque uma vez que você tem o poder de afetar o tempo, questionar sem responsabilidade leva a desastre. Ele saiu, deixando-me sozinho com pensamentos que giravam como aqueles anéis metálicos na câmara de extração. 12 horas para descansar. 12 horas para decidir se eu realmente queria continuar este caminho, sabendo agora que não havia verdade simples, nenhuma moralidade clara, apenas tons infinitos de cinza se estendendo através de séculos de história humana. Deitei de volta na cama, fechei os olhos e tentei não ver o rosto de Marianne Nichols me implorando por salvação que nunca viria. Quando finalmente adormeci, sonhei com 1000 versões de mim mesmo, cada uma fazendo escolhas diferentes naquele beco em Londres. Em algumas, eu salvava Marianne, em outras matava Victor, em outras ainda caminhava para longe do interstício completamente, retornava à minha cama em Detroit, acordava pensando que tudo havia sido pesadelo estranho. Mas em todas as versões, sem exceção, eu via os olhos daquela mulher morrendo e sabia que nunca seria capaz de esquecer. Porque essa é a verdadeira maldição da viagem temporal. Não é mudar o passado que destrói você. É lembrar de todas as vezes que você poderia ter mudado, mas escolheu não fazê-lo, e saber que essas escolhas, cada uma delas, ecoaria através do tempo por séculos além da sua própria morte, moldando realidades que você nunca viveria para ver, afetando pessoas que nunca nasceriam para conhecê-lo, criando futuros que existiam apenas porque você teve a disciplina ou a covardia de não interferir quando cada fibra do seu ser gritava para você agir. Acordei suando. O número 317 ainda piscando atrás das minhas pálpebras como uma marca queimada permanentemente na minha consciência. E me perguntei, pela primeira vez, mas não pela última, se o David que tinha voltado para a cama naquela noite em março de 1986 tinha feito a escolha mais sábia. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você teria atravessado aquela parede ou teria voltado para a cama e deixado o impossível permanecer impossível? Às vezes a coragem e a loucura são indistinguíveis. E às vezes a única diferença entre salvar o mundo e destruí-lo é saber quando não fazer nada.